Olá, boa noite. Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista. Hoje para fazer a análise da UGPA3, a Ultrapar. É uma empresa que eu já tenho uma participação desde o começo do ano. Já fiz um vídeo sobre ela, já fiz um vídeo aqui sobre ela analisando o quarto trimestre de 2018, onde a gente vê ali a possibilidade de uma virada. E eu peço já desculpa porque esse vídeo vai ser um pouco mais longo, porque o caso ficou muito interessante e vale a pena explorar mais a fundo a empresa, especialmente com essa última derrocada no preço. Então eu explico logo de cara o porquê que vale a pena explorar mais a fundo a empresa. Primeiramente porque assim, depois dessa fundada recente, agora é casamento, né? Pegar a empresa e pensar em um médio e longo prazo, que eu acho que vai ser bem interessante, diga de passagem. Primeiramente também vale lembrar que todas as comparações que eu faço são sem levar em consideração o IFRS 16, a nova norma contábil. Isso porque uma vez que eu boto aquela norma, eu perco o comparativo frente ao primeiro trimestre de 2018. Então aqui é tudo excluído o IFRS 16, a participação do IFRS 16, que geralmente afeta mais forte ali o EBITDA. Então é sem essa participação. Então, partindo aí para os porquês, a gente vê que a empresa está muito descontada na minha opinião, então isso deve trazer um upside muito forte, isso pelos motivos que eu vou explicar durante o vídeo, mas eu vejo aí um médio e longo prazo muito forte para a empresa. A gente vê claramente pelo meu portfólio que eu estou comprado em Brasil, especialmente pela quantidade que eu estou locado, né? Eu estou aí tendo que desfazer de alguns investimentos para fazer caixa para entrar em outros. Então, assim, você vê que eu estou bem comprado em Brasil. Essa empresa opera muito correlacionada ao PIB, né? Então o rendimento dela, o faturamento dela, as vendas dela, as operações dela estão todas ligadas à atividade produtiva e ao consumo. Então com isso a gente vê que ela está muito atrelada ao PIB. Então quando o PIB começa a fraquejar, a empresa começa a fraquejar e aí por conseguinte o preço tende a sofrer. Um ponto que eu gosto bastante da empresa é que ela é diversificada. A gente vê ali um business de distribuição de combustível e distribuição de gás, tá? Através da Ipiranga e Ultragás. A gente vê também um business de especialidades químicas, especialmente quando a gente fala de petroquímico, que é o Oxiteno. Vemos também a Ultracargo, que é logística e armazenamento de líquidos. E um pedaço que é varejo de farmácia através da Extra Farma, que aí é uma operação justamente de varejo de farmácia, com margens mais apertadas ali, mas não deixa de ser uma forma de diversificar, né? Essa diversificação ajuda a gente, quando está comprado na empresa, quando usa a empresa como método de investimento, a fazer o quê? Diversificar o nosso portfólio sem ter que alocar um grande capital. Se você pensar ali, eu citei 4, 5 setores diferentes. Se você quisesse se expor a esses 5, alguns deles você não teria nem a opção. E mesmo que tivesse, você teria que alocar muito mais capital, porque um lote, por mais que você fosse comprar um lote de cada um ia dar uma soma considerável ali de grana, enquanto quando você entra em Ultrapar, comprando o GPA3, cada lote ali vai custar, vamos chutar uma faixa de preço só para fazer uma conta mais fácil de R$20, mas vai custar aí R$2.000 cada lote, o que permite a você diversificar de certa forma o portfólio sem ter que alocar um grande pedaço de capital, o que é muito positivo para grande parte dos investidores menores, né? Então esse é outro ponto super positivo na empresa que deve inclusive com o tempo atrair mais capital para lá. Outro ponto que tudo bem, é Farfetch, é mais complicado, já teve operação aí que deu errado nisso, mas que é uma possibilidade, é a compra deles da Liquigás. Eles já colocaram ali a opção de talvez formar um consórcio ou dividir, picotar a Liquigás para não ter os problemas que eles tiveram com o CAD. De qualquer forma, essa é uma opção, tá? Então é algo que a gente vê ali como uma possibilidade de dar um up para o preço da ação no médio e longo prazo. E eu vou falar disso mais tarde, não parei aqui. E além disso, além de tudo isso, é um ponto que não tem nada a ver com comprar ou não comprar ação, mas que é interessante, é que me ajuda a explicar 2 pontos que eu sempre faço aqui, especialmente na live, que é o quê? O ponto que eu faço com relação ao varejo de farmácia, a competitividade, a margem baixa e a dificuldade que isso implica para as empresas, e outro ponto que é as de commodity versus a previsibilidade desse tipo de setor. Por quê? Porque as commodities que têm preço definidos internacionalmente causam aí uma dificuldade muito grande de prever para onde é que vão aqueles preços, que é justamente a operação principal da empresa, nesse caso aqui da Oxiteno, né, que tem uma participação ali que a Ultrapar tem uma participação. Então, assim, falando primeiramente do fato da diversificação da empresa, eu vou dividir aqui a operação empresa a empresa só para a gente dar uma olhada mais a fundo, e ali eu vou dividir o quanto elas contribuíram percentualmente para o EBITDA, só as que contribuíram positivamente, né? Porque como a gente vai ver mais tarde, a Extra Farma contribuiu para o EBITDA negativamente,
Então, só entre as que contribuíram positivamente, eu vou fazer aqui e dar o percentual para a gente poder ter uma noção aí de qual é o tamanho de cada participação dentro do business da empresa como um todo, tá? Então, assim, a gente vê ali em Ipiranga trabalhando com distribuição de combustível, representando 74,6% do EBITDA total da UGEPAR. A Oxiteno, com especialidades químicas e especialmente petroquímicas, batendo ali 4,7% do portfólio total. Então, quando a gente fala da participação no EBITDA, né? Então, assim, uma participação consideravelmente menor. A Ultragás, com distribuição e envase de GLP e também venda a granel, batendo ali 13,5% da participação sobre o EBITDA. A Ultracargo, com logística e armazenamento de líquidos, batendo ali 7,2% do EBITDA. E, por último, a Extra Farma, que é varejo farmacêutico. Eu vou contar aqui como 0% do EBITDA, porque ela teve um resultado de 21 milhões negativos no EBITDA dela. Então, ela acaba aí, para efeito aqui do comparativo, eu acabo preferindo falar dela separadamente ao invés de botar nesse comparativo aqui. Então, aí a gente já vê uma diversificação considerável no EBITDA. Na verdade, ela é 75% aproximadamente distribuição de combustível e o restante, ali, os outros 25%, ela picota em vários setores diferentes. Eu vejo isso como super interessante. Quando a gente entra na operação, e aí começar pela operação da Ultrapar, o conglomerado, né, como um todo, toda a operação conjunta, a gente vê ali que o quê? A empresa tem uma receita líquida de 21 bilhões e um EBITDA batendo 698 milhões, então a gente já vê que a margem é bem apertada, a empresa opera com operações que têm naturalmente do tipo de operação uma margem apertada, então não vejo isso como negativo, é simplesmente parte da forma como ela opera. A gente vê ali que o EBITDA teve uma queda de 12%, atingindo justamente os 698 milhões que eu falei agora. Um lucro líquido com uma queda de 4%, batendo ali 251 milhões. Eu não vejo isso como um grande problema, porque a gente tem sim um momento da economia aí bem complicado. Então, assim, é natural que as empresas como um todo sofram, umas sofrem mais do que as outras, mas eu não vejo isso como um grande problema. É uma redução sim, mas não é uma redução que vai matar ninguém. Ainda são números muito pesados quando você fala 698 milhões de EBITDA, ainda é um número muito pesado. E quando você vê tanta empresa dando prejuízo nesse momento da economia, ter um lucro líquido de 251 milhões é um ponto que acaba sendo, de certa forma, positivo, por mais que comparativamente com o primeiro trimestre de 2018 seja algo negativo. Obviamente, quando eu falo EBITDA e lucro líquido, eu estou falando excluindo aquele efeito da multa que ela pagou por não ter conseguido fechar a compra da Liquigás no primeiro trimestre de 2018. Né? Eu estou falando aqui, estamos falando da operação da empresa, então esse fator aí que é não recorrente, a gente desconsidera para efetivamente avaliar como é que a empresa está operando. Senão a gente teria um crescimento muito alto, mas não é por causa de fato da operação da empresa, mas sim por causa daquele evento de não ter conseguido fechar a compra da Liquigás. Quando a gente vê ali o fluxo de caixa operacional batendo em 462 milhões, isso daí já me levanta a orelha assim, tipo, pô, super positivo, né? A empresa é uma grande geradora de caixa e isso acaba ajudando bastante a operação, porque caixa também financeiramente sempre ajuda a empresa ali a possibilitar novos investimentos e por aí vai, né? A gente vê que a alavancagem está reduzindo e continua reduzindo, e na teleconferência foi colocado pelos gestores ali que é um compromisso contínuo da empresa a redução da alavancagem. Então a alavancagem está em 2,65 vezes. Trimestre passado, quarto trimestre de 2018, estava em 2,68, então não é uma grande redução, mas tendo em vista que a gente teve uma piora da qualidade da operação da empresa frente ao primeiro trimestre de 2018, o fato de ter atingido ali uma manutenção do endividamento líquido sobre o EBITDA, né, que é justamente a alavancagem aí de 2,65 vezes que a gente fala, já foi algo positivo, especialmente se a gente pensar que teve aí uma piora atrelada ao Brasil, né? O Brasil está com uma economia muito fraca, então a gente vê aí que a projeção do PIB, que eu vou colocar aqui na imagenzinha, já demonstra assim, justamente aquela derrocada ali, próximo junto da derrocada no preço ali, de uma queda na expectativa do crescimento econômico. Então aí muita gente já é desacreditada e a economia já enfraquecendo, né? Passando agora de etapa para etapa, avaliando cada um dos business ali, só para a gente ter uma ideia mais clara, porque esse caso de investimento virou um caso de investimento mais longo, então é uma tese de investimento mais longa, né? Então só para a gente ter uma ideia melhor das operações, a gente vê ali Ipiranga, que novamente lembrando, representando 74,6% do EBITDA total, teve uma queda ali de 8% no EBITDA, atingindo 538 milhões, e quando a gente vê o porquê daquilo, como ponto negativo a gente vê ali a redução das margens brutas, como está aqui embaixo no desenho,
E como positivo, a redução da despesa, o que é super bom, né? A empresa está melhorando ali a operação, e um maior volume de vendas, então, de fato, ali, muito pressionado pela dificuldade que está passando a economia brasileira, e a gente vê que ela teve ali um aumento na rede de varejo, o que é positivo no longo prazo, porque essa capilaridade vai fazer toda a diferença a hora que o Brasil começar a esquentar de novo. Passando para a Oxiteno, a gente vê que ela representa ali 4,7% do EBITDA total, então é uma operação consideravelmente menor. O EBITDA caindo 33%, e esse é o ponto justamente que eu queria fazer, o primeiro, né? Atingindo ali 34 milhões, que é o quê? Eu sempre falo nos lives, sempre falo quando faço análise de vídeo, que o quê? Eu procuro me manter afastado nesse momento de operações que estejam ligadas a commodity, porque tem o preço definido internacionalmente, e como a gente pode ver, esse preço afundou, e essa previsibilidade de para onde o preço vai é muito complicada, porque o mundo, no momento, está muito complicado, e dando sinais para tudo quanto é lado possível. Um pedaço dos sinais com relação a crescimento econômico, outros com relação a enfraquecimento, outros com relação a recessão econômica, e isso daí dificulta muito a precificação desses ativos, que é justamente o que gera faturamento. No caso dessa empresa aqui, né, Oxiteno, as especialidades químicas, especialmente petroquímicas ali, né? Então a gente vê essa queda nos preços, a imprevisibilidade que eu citei agora, e como positivo, e focando aí no longo prazo, justamente alimentando essa tese de investimento, a gente vê o quê? A nova planta em Pasadena, no Texas, que é justamente aí o que deve melhorar essa operação e engatar melhor aí no médio e longo prazo. Então a gente vê aí que existe uma possibilidade justamente de a gente ter uma guinada positiva. Passando para a Ultragás, que é representante ali de 13,5% do EBITDA total da empresa, a gente vê que o EBITDA tem uma queda de 17%, então novamente mais um resultado negativo aí quando comparado com o primeiro trimestre de 2018. Esse EBITDA atinge aí 97 milhões, e a gente vê que isso é causado principalmente pelo menor volume de vendas, e quando a gente fala de granel, a gente vê ali a menor atividade industrial, então assim 100% conectado com o preço alto de gás, né, o botijão, e com atividade industrial mais fraca, porque a economia brasileira em geral está mais fraca. Então, assim, acho que com a passagem da Previdência e com novas medidas aí para estimular a economia, a gente deve ver isso virar, e isso deve ser muito positivo para a empresa. Além disso, a gente vê claramente uma batida forte ali do Guedes na direção de redução de preço de gás, e isso daí com certeza deve gerar, passando esse plano, Previdência e por aí vai, deve gerar um aumento no volume, que para ela, que é justamente distribuidora de gás e envasadora de gás, deve ser muito positivo, deve melhorar bastante a operação desse pedaço, que representa aí 13,5% do EBITDA. Então não é um pedaço desconsiderável, é um pedaço consideravelmente, tem uma participação considerável na empresa. Então eu vejo assim um longo prazo bem positivo. Passando para Ultracargo, que foi a melhor operação de todas as participações, todas as 5 participações que a empresa tem, teve um crescimento ali de 27% do EBITDA. Infelizmente, ou felizmente, mas assim, a participação dela no total é de 7,2% do EBITDA do total da Ultrapar. Então a gente vê ali que o EBITDA crescendo 27% atinge apenas 52 milhões. Então não é algo que vai fazer uma mudança muito grande na operação, mas o que faz? Isso daí demonstra justamente a importância de ter diversificação de portfólio, né? Você vê que várias operações começam a ter resultados bem negativos, mas graças à diversificação você tem um outro setor que mesmo nessa situação econômica consegue performar positivamente, o que melhora o portfólio de ativos da Ultrapar como um todo. Então isso é super positivo, e é isso justamente que a gente busca fazer na nossa carteira quando a gente adiciona um ativo dessa forma, né? O EBITDA dele subiu 27%, um aumento da armazenagem média, então assim, um aumento da operação dela, e os reajustes de contrato que ela conseguiu obter. Então isso daí foi justamente parte do responsável, eles 2 pontos positivos responsáveis aí por esse aumento no EBITDA. E como eu falei, a gente vê que setores compensando outros setores, e esse poder da diversificação no portfólio, que funciona tanto para a gente como investidor, quanto para a Ultrapar, que justamente como uma empresa de participações, como investidora também, acaba ali offsetting, né? Acaba diminuindo a perda nos outros setores que foram mal. Quando a gente vê a Extra Farma, e aí é o segundo ponto que eu gostaria de fazer, e eu já vou fazer, a gente vê ali que o EBITDA foi de 0 aproximadamente para negativo 21 milhões, então a operação não está indo bem claramente. Isso por causa da empresa basicamente reajustando as operações, então fechamento de algumas lojas de maturação, troca de software de gestão, então assim, está reajustando toda a operação, e isso está atrelado a um ambiente competitivo que a gente tinha comentado algumas vezes já em live, algumas vezes já em vídeo,
que é o quê? A empresa já opera com uma margem muito pequena, por ser varejo farmacêutico, e aí quando ela passa por qualquer dificuldade, aquela margem tende a ser espremida demais e aquilo ali pode vir a justamente degradar ali, no caso aqui que a gente tem participação de um portfólio completo, pode degradar a operação do grupo como um todo. Se a empresa é sozinha, seria uma empresa sozinha dando margem negativa ali, por causa de uma competição maior e por causa dela não ter uma margem para espremer, porque a margem já trabalha muito apertada. Então, bem para reforçar aquele ponto que eu coloco inúmeras vezes. Nesse caso aqui, eu já falei isso também, não vejo como problema, por quê? Porque eu tenho um portfólio construído. A UGPAR não se faz só da Extra Farma. É a Extra Farma mais várias posições. Inclusive, a Extra Farma, dá para ver ali pelo zero e pelo negativo que ela não contribui muito com o EBITDA já tem algum tempo. Então, já é um investimento que está, basicamente, tem só para subir, porque para ir para baixo, para descer fica complicado, porque já está lá embaixo. Então, assim, o outro ponto aqui que dá para explorar nessa farm é o quê? A gente vê ali que, reforçando essa questão do setor de varejo de farmácia, né? Ela tem um aumento da receita bruta, pequeno, mas tem. Ela tem um aumento de 10% no número de lojas e mesmo assim a margem cai negativamente forte. Então, assim, não é só uma... É um setor que está bem complicado, tá? Então, vale lembrar daquelas vezes que eu falei com relação a varejo farmacêutico. Quer se envolver com remédio, quer se envolver com o setor de saúde, talvez outras opções, como, por exemplo, a Hypera, que trabalha numa parte do setor que envolve muito mais margem do que o varejo em si, tá? Então, assim, a gente passa agora para a análise do preço da ação e da evolução e a gente vê o quê? No dia 3 do 1, 8 do 1, eu estava dando entrada com base naquela teoria do Chevette de que estava barato. Claramente o timing não esperava que fosse demorar tanto assim o PIB, nem a virada da Previdência. De qualquer forma, o PIB de fato acabou... As expectativas acabaram reduzindo muito drasticamente, muito rápido, como a gente viu pelo gráfico mais cedo. E aí a gente vê ali que no dia 20 do 2 ela tem o resultado do quarto trimestre de 2018, que justamente aponta para a guinada positiva, que foi o que eu falei no vídeo. E inclusive foi o que me fez começar a entrar, dava para ter uma noção de que ia ter uma guinada positiva. Mas como a gente vê frustrado no dia 15 do 3, começa ali a derrocada agressiva de preço. Com a derrocada agressiva de preço, eu procuro, como está afundando demais, eu procuro o quê? Ficar calmo, tranquilo, relaxar e esperar um pouco para o preço assentar, porque enquanto está caindo agressivamente, não adianta querer enfiar a mão, a menos que seja completamente sem sentido. Nesse caso não era tão sem sentido, porque a empresa claramente opera muito atrelada ao PIB, e o PIB estava passando ali, a gente já tinha uma cacetada de notícias negativas, e a empresa já vinha ali numa crescentezinha um pouco antes, então a gente vê que, pô, tudo bem, dá para entender que o pessoal desesperou e saiu soltando capital. A gente vê, inclusive, capital estrangeiro fugindo feito louco do Brasil. Então, assim, obviamente uma pressão vendedora muito forte. Então, tudo bem, tranquilo. Mas uma vez que acalmou, no dia 26 do 4, ele começa a zerar, começa a querer acalmar próximo dos R$20, aí eu comecei a me interessar. Se isso daqui é o fundo ótimo, vamos tentar. E aí eu, inclusive, comentei com a galera do live. Tô tentando entrar, e eu tô comentando sempre via Instagram, que é onde eu comento meus trades durante o dia, que eu estava tentando entrar, e aí consegui finalmente na sexta-feira, 17 do 3 entrar, e aí eu não entrei pouco, eu dobrei minha posição. Por quê? Porque como eu falo aqui, assim, a tese de investimento não deixou de fazer sentido, a tese de investimento continua boa, eu não me incomodo de esperar um pouquinho mais, porque a empresa nesse momento está passando aí por uma crise de curto prazo de confiança, a mim não incomoda. Quando a gente olha ali, e aí para fechar o vídeo, maior vídeo que eu já gravei aqui pra gente, então vamos lá, a gente tem mais um plus, que é justamente a operação com a Liquigás. Não estou dizendo que vai acontecer, porém, junto a tudo isso, não gosto de investir por trigger, por gatilho, mas junto a tudo isso, unido a tudo isso, é interessante ter essa opção. A gente vê ali que a empresa já se declarou interessada na Liquigás. Eu lembro, inclusive, na última teleconferência do quarto trimestre de 2018, que eles falaram de, olha, talvez e tal, e inclusive de desmembrar a operação para pegar um pedaço que não fique problemático frente ao CAD, tá? Dia 10 do 5, agora recentemente, a gente viu que a Petrobras deu início ao processo de venda, mandando para os interessados que assinaram um contrato de confidencialidade, um acordo de confidencialidade, eles acabaram recebendo aí um memorando sobre a operação de venda da Liquigás. A Petrobras está mostrando que está séria com relação a se desfazer. A gente viu pela venda da TAG para a Engie que a Petrobras está séria. Então, assim, a gente vê que daquele lado lá não vai dar para trás. O que pode dar para trás da operação não vingar por causa dos compradores. De qualquer forma, a gente vê que tem uma competição ali, Itaúsa já mostrou interesse, a própria Engie fala de leve sobre o interesse, então eu não vejo por que não poderia, de fato, eventualmente ocorrer aí a formação de um consórcio, dado que a Ultrapar
teria justamente que não pegar a empresa como um todo, mas se desfazer de um pedaço, né? Então seria interessante. A gente vê que a empresa já comentou inúmeras vezes que está sendo muito seletiva com relação a investimentos, então ela está falando desde o quarto trimestre de 2018, da divulgação do resultado, que ela está sendo seletiva e não está investindo muito. E o mais interessante de tudo para mim, que justamente botou a pulga atrás da orelha, que é o quê? O investimento, o fluxo de caixa para investimento cai exageradamente nesse trimestre, tá? E a gente vê como, quando a gente vai lá na empresa, no release de resultados e vê lá a demonstrativo de fluxo de caixa, a gente vê que o fluxo de caixa de investimento entre janeiro e março de 2019 fica ali em 197,4 milhões, o que é tudo bem, é um número bom, e bababá e tal, ok. E aí você vê e fala, pô, deixa eu pegar o comparativo, né? Você olha para o período, mesmo período, janeiro a março de 2018, e você vê que o investimento, o fluxo de caixa para investimentos estava negativo, que é justamente o que acontece, está gastando dinheiro, em 658,3 milhões. Então, assim, muito acima. Mas aí você fala, Cassiano, pô, em janeiro a março de 2019, ela teve 0 de investimento em aplicação financeira. Tudo bem, é justo, de fato. Pode ser que ela simplesmente parou de investir e comprar papel ali como CDB e esse tipo de coisa. Tudo bem, título do governo, tudo bem. Mas se eu tirar esse valor, que é de 203,5 milhões, ainda assim o primeiro trimestre de 2018 fica com investimento positivo ali, né? Um fluxo de caixa negativo, né? Ou seja, fazendo investimento, gastando dinheiro com investimento, de 454,8 milhões, o que dá 2,3 vezes o que foi gasto nesse trimestre. Mas tudo bem, sejamos pragmáticos, pode ser algo pontual, sim, pode ser algo pontual. O que eu fiz? Fui até o release do terceiro trimestre e do quarto trimestre, porque eles sempre publicam fluxo de caixa de janeiro até o período final, então eu tive que pegar janeiro a setembro e janeiro a dezembro para ver o quanto é que era a quantidade de setembro a dezembro, e aí fiz essa conta e a gente vê que ela teve um investimento ali, um fluxo de caixa negativo, com investimento de 754,3 milhões, o que mostra que é bem acima, e de qualquer forma, vamos limpar do investimento em ativo financeiro, tipo CDB, tipo título do tesouro, né? Investimento que é disponibilidade de caixa. Tirando isso, a gente tira ali do 754,3, a gente tira 380,2 milhões de investimento, o que ainda assim gera um valor de investimento em imobilizado, investimento de fato em operação, subsidiário e por aí vai, de 374,1 milhões, o que é 1,9 vezes o valor gasto nesse trimestre de 2019, nesse primeiro trimestre. Então, assim, acho estranha essa redução drástica de investimento. De qualquer forma, eu comecei a achar estranho demais e fui atrás do quê? Fiz a média do que restava. Fiz a média por 3 trimestres, de janeiro a setembro de 2018, para ver, pô, tudo bem, esses dois vingaram. O primeiro de 2018 vingou, o quarto de 2018 vingou, eu quero ver agora quais são os outros, né? Dá uma média ali de investimento de 808 milhões por trimestre que está sobrando, ou seja, o primeiro trimestre, o segundo trimestre, o quarto e o terceiro trimestre, dá uma média de 808 milhões e uma média de investimento financeiro de 429, o que dá uma média de 378 milhões de investimento de fato imobilizado e atividade. O que é, novamente, 1,9 vezes o investimento desse período agora. Tudo isso para dizer, o investimento está muito, muito pequeno comparado com o que a gente viu recentemente, o que pode indicar a empresa aí guardando caixa, porque fluxo de caixa operacional para ela não está faltando, então pode indicar a empresa guardando caixa para fazer alguma atividade, alguma operação. A diretoria estava claramente assim chateada com a operação como um todo, meio que decepcionada com o fato de estar fraquejando, então imagino que eles vejam aí uma possibilidade de levantar com tudo com essa compra da Liquigás, então eu vejo ali como uma possibilidade muito séria. De qualquer forma, esqueçam isso como motivo, mas vejam todos os outros motivos, e eu acho que aquilo ali é suficiente para ver que essa empresa, médio e longo prazo, vai muito bem, e acho que está precificada com desconto absurdo, tá? Então, por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Desculpa pelo vídeo longo, e a gente se fala amanhã no live.